governo de recorrer nos tribunais contra uma decisão do governo anterior. E Pedro Nuno Santos, para piorar... Paulo Baldaia, vá lá. A decisão não é do governo anterior. Eu ainda não acabei. Desculpa, mas não é do governo anterior. Das negociações, com certeza, das negociações foram levadas a cabo com o governo anterior. Calma lá. Paulo Baldaia, calma lá. Ainda não acabei sequer. Calorosas saudações, e se olharem para o ecrã vão ver a nota que Miguel Morgado deu a Pedro Nuno Santos no debate com Luís Montenegro. Curiosamente, é também o número de likes que cada pessoa pode dar neste vídeo, portanto aproveitem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá antes do dia das eleições, dia 18 de maio. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site da Prozis. Ora, o que é que se passa? Há aqui algum momento de exaltação de Miguel Morgado quando estava a analisar o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, e vamos desde já ver. Só um pormenor, Miguel Morgado, eles estavam a focar aqui, a equipa de reportagem, estava a focar a imagem nos primeiros segundos no final do debate, porque eles, Luís Montenegro e Pedro Nuno, estavam a sair do debate, e portanto não vemos o Miguel Morgado, mas ouvimos durante os primeiros segundos. Depois ele já aparece, não se preocupem. Miguel Morgado, as suas notas? Eu dei 2-1 para Luís Montenegro, a vitória de Luís Montenegro, tangencial. É a escala do futebol. À escala de Morgado. Não houve zeros. Desta vez não houve zeros. Isto é como nos Celsius e no Fahrenheit. Ninguém ficou a zeros. Bem, por uma razão, em parte eu concordo com o que o Paulo Baldaia acabou de dizer. O Pedro Nuno Santos precisava, e ele vinha com o debate preparado para um conjunto de ataques no sentido democrático do termo, de críticas que fossem fulminantes. Eu, com muita dificuldade, vejo algum que tenha sido eficaz, porque alguns foram completamente ao lado e ele expôs flancos desnecessariamente. Quando ele está a falar sobre a questão do Primeiro-Ministro não estar em exclusividade de funções, e depois começa a insinuar que houve decisões relativamente à Solverde que iriam beneficiar, não sabemos ainda, mas iriam beneficiar a Solverde, quando o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, neste caso, enfim, o candidato Luís Montenegro, tem para responder o recurso que este governo atual fez contra a decisão de imunizar precisamente a Solverde, o que já destrói o argumento inicial de Pedro Nuno Santos, e depois Pedro Nuno Santos a responder. Ser apresentado por toda a gente. Não diga não. Não é possível, então. Paulo Baldaia, eu ouvi até ao fim. Paulo Baldaia, vai lá. Eu ouvi até ao fim, e uma coisa é, o primeiro, ele fez uma acusação muito grave. Pedro Nuno Santos fez uma acusação muito grave. Não estou a falar. Vai haver. Não. Agora estou a falar ou não? Então, mas para acabar, Miguel, para fazermos a ronda das notas. Não, mas não é para acabar. Não é para acabar. Só quero comentar isto antes do Miguel Morgado entrar no raciocínio final dele. Eu acho que o debate também foi equilibrado. Eu concordo com o Miguel Morgado. O debate foi equilibrado entre ambos. Não acho que se tenha sobressaído assim alguém, por muito, aliás, para quem acompanhou a minha live na altura, eu também dei uma ligeira vitória a Luís Montenegro, dei 13 ao Luís Montenegro e dei 11 ao Pedro Nuno Santos. Portanto, enfim, isto é a escala Miguel Morgado, portanto eu uso a 0 a 20, ele usa a 0 a 10 e, portanto, faz comparação futebolística. A minha dá um bocadinho mais de pontos, mas eu concordo com esta análise. Acho que o Pedro Nuno Santos acabou por perder em alguns momentos, nomeadamente na questão do debate da segurança social, quando acusa o PSD de querer privatizar a segurança social, que, enfim, não é verdade. O PSD quer ter alternativas diferentes de sustentabilidade da segurança social, que para mim não funcionam também, atenção, ok? Mas é mentira, ok? Portanto, eu não concordo propriamente com a visão do PSD sobre a segurança social, é que não concordo, mas a acusação do Pedro Nuno Santos sobre a visão do PSD de quererem privatizar a segurança social, por exemplo, não era verdade, e portanto essa crítica não fez muito sentido. E houve alguns momentos em que o Pedro Nuno, eu não acho que ele estivesse particularmente mal, acho que este foi o pior debate dele, mas não sei que ele estivesse horrível ou mal, teve mediano, teve furos abaixo, teve satisfatoriamente razoável, se quiserem colocar assim. E, portanto, houve vários momentos, além desse da segurança social, alguma incoerência na exposição dos factos a nível económico, nomeadamente quando criticou, e bem a meu ver, mas enganou-se no tipo de número que estava a mencionar, nomeadamente nas previsões de crescimento económico do governo versus as previsões de crescimento económico de organizações supranacionais. Portanto, houve ali alguns momentos onde o Pedro Nuno marcou alguns autogolos. Nada de muito grave, mas algo claramente o prejudicou, e esses autogolos foram coisas que o Luís Montenegro, apesar de também não ter estado por aí além, não cometeu, e que dá uma ligeira vantagem. Ele tentou uma insinuação particularmente grave que se faz a um candidato, a um adversário, que é dizer: tu vais utilizar o poder para beneficiar um antigo cliente teu.
Isto é uma acusação que se faz. Ele não tem nenhum fundamento, senão uma conjectura sobre algo que poderia acontecer no futuro, a extensão da concessão, que ele não faz ideia se vai acontecer. Luís Montenegro responde-lhe com um facto em que há uma decisão do governo de recorrer nos tribunais contra uma decisão do governo anterior. E Pedro Nuno Santos, para piorar... Paulo Baldaia, vá lá. A decisão não é do governo anterior. Eu ainda não acabei. Desculpa, mas não é do governo anterior. Das negociações, com certeza, das negociações foram levadas a cabo com o governo anterior. Calma lá. Paulo Baldaia, calma lá. E ainda não acabei sequer. E ele depois, Pedro Nuno Santos, diz assim: mas há aqui uma grande diferença. É que a Solverde não era cliente nem de António Costa, e veja-se bem o erro que este homem comete. E Pedro Cisa Vieira. Então, Pedro Nuno Santos tem a coragem de dizer uma coisa dessas quando Pedro Cisa Vieira era um ministro do governo dele, que era sócio-gerente de uma empresa, que isso comprometia sim a exclusividade de funções. Miguel, já voltamos a este assunto. Antes, por amor de Deus, temos que há muitos erros dar a deste ronda. Tipo. É verdade, mas eu não interrompi ninguém, Nelma. Total. Não interrompi ninguém. Só estou a dizer é que isto foi constantemente no debate, e foi por essa razão que ele falha o objetivo estratégico deste debate, que era vencer Luís Montenegro. Ele não consegue. Isso é uma vitória para Luís Montenegro. Eu aqui concordo com o Miguel Morgado, embora a minha posição sobre o escrutínio às questões da Spin não Viva não quer dizer que ele está a ser benevolente, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que a situação, isto também foi antes de saírem novos dados relativamente à situação do Luís Montenegro, nomeadamente ao facto das empresas pelas quais também eram clientes da Spin não Viva, faturaram com o Estado, ou fizeram em negócio com o Estado, 100 milhões de euros agregadamente, ou 100 milhões de euros cada uma coisa assim do género. A questão é que isso foi noticiado, ou seja, havia clientes da Spin não Viva que andavam a fazer negócios com o Estado, mas esses clientes da Spin não Viva, pormenor importante, já faziam negócios com o Estado antes do Luís Montenegro ser o representante do governo português. Ou seja, esses mesmos clientes que fizeram os negócios, as transações, os acordos comerciais, o que quiserem, com a empresa familiar do Primeiro-Ministro, faziam acordos com o Estado, ou negócio com o Estado português, antes do Luís Montenegro estar no governo. E, portanto, isso atenua um pouco a circunstância da conexão entre os clientes da Spin não Viva e o Estado, porque quando andava lá António Costa, estas mesmas empresas, clientes da Spin não Viva, já faziam negócio com o Estado e o governo português. A questão aqui que se coloca depois em suspeita é que creio que algumas dessas empresas, ou uma dessas empresas em específico, não sei mencionar qual é que é, mas uma dessas 4 que foi revelada agora, ou das 7, aumentou a capitalização em termos de negócio com o Estado vezes 2. Ou seja, duplicou o volume de negócio que fazia com o Estado português a partir do momento em que Luís Montenegro entrou para chefe do Executivo. E, portanto, há que separar aqui as duas coisas. Atenua um bocado a circunstância de Luís Montenegro no caso da Spin não Viva, porque essas empresas já faziam negócios com o Estado anteriormente, mas é normal que se levante uma questão ou outra, ou mais, não é? Porque essas empresas, ou essa empresa em questão, duplica o volume de capital em termos de negócio que fez com o governo português a partir do momento em que a AD toma posse. E atenção, podem ser negócios completamente legítimos, e isso é possível, tendo em conta que já faziam antes de Luís Montenegro chegar ao governo. Agora, é normal que haja questões relativamente a isso, não é? Portanto, é perfeitamente comum. Não estou a acusar o Luís Montenegro, mas também não o estou a ilibar. Estou a dizer que é normal que as pessoas questionem relativamente a isso. Também vos digo uma coisa. Relativamente à parte do debate da Spin não Viva entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, foi a pior parte do debate. Mas quer de um lado, quer do outro. O Pedro Nuno foi muito... Como é que eu vos ia dizer? O Pedro Nuno não atacou mal o Luís Montenegro. O Luís Montenegro também não se defendeu por aí além, não esteve mal, mas também não teve grande coisa. Só que a questão é, o Pedro Nuno Santos é líder do Partido Socialista, e o Pedro Nuno Santos já teve algumas circunstâncias a nível da sua liderança governamental também, e até partidária, que estão envoltas em polémica. Portanto é assim, é a mesma coisa que dizer, o Pedro Nuno Santos vira-se e diz: Luís Montenegro, estás todo sujo. E parece que o Pedro Nuno Santos a dizer isto acabou de vir de um jogo de paintball. Estão a perceber? Portanto, foi um bocado o que aconteceu. Tanto que o Luís Montenegro depois, aí esperto, vira-se para o Pedro Nuno Santos e diz: bom, mas que moral é que tu tens para falar da tua vida empresarial e não sei o que mais, e as casas e os negócios e papapá e papapá. E, portanto, a pior parte do debate foi essa, porque, pelo menos do ponto de vista mediático, não falo aqui em questões legais, mas mediaticamente, os dois tinham telhados de vidro, portanto era muito complicado que qualquer um dos dois saísse por cima no debate. E foi uma parte triste, até porque começaram ali com ofensas pessoais e tal, e não tens moral, e isto e aquilo, e não sei o que mais, e o outro, e perdeu-se 20 minutos quase naquela porcaria. Desculpem a expressão, mas a realidade é essa. Portanto, quem ganhou... Enfim,
O Montenegro deu-lhe a vitória, não é? Mas de um ponto de vista lato, em termos informativos, quem ganhou eu não sei, mas quem perdeu fomos nós. Do ponto de vista genérico, foi um pouco por aí. E digo-vos já que foi dos piores debates que eu já vi, e já vi alguns, entre líderes do PS e do PSD. Porque façam este exercício se quiserem e se tiverem a disponibilidade, claro, mas vão ver, basta verem 10, 15, 20 minutos, não precisam de ver muito, dos debates de António Costa com Pedro Passos Coelho há 10 anos atrás, vejam o debate do Sócrates com o Passos Coelho há 15 anos atrás, vejam um debate do Sócrates até com o Santana Lopes há 20 anos atrás, do António Costa com o Rui Rio, que na altura até foi um debate interessante. Portanto, este debate do Pedro Nuno com o Luís Montenegro, comparado a todos os que eu mencionei anteriormente, gostando mais ou menos do que estas duas personagens ou estes dois atores políticos, todos os outros foram melhores, mas a léguas, do que este debate. É que não tenho a menor dúvida, mas a uma distância abesbílica. Digam-me a vossa opinião nos comentários. O que é que acham sobre isto? Se concordam com a minha visão, com a do Miguel Morgado, se concordam que o debate foi medíocre, enfim, o que vocês quiserem explorar aí nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.